Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor, a essa casa onde os benfeitores espirituais nos acolhem com tanto carinho quando aqui adentramos. Quero convidar nesse instante a todos para que fechem os seus olhos, para que nós possamos entrar em contato com a espiritualidade de luz, que nós possamos sentir o envolvimento amoroso do nosso anjo da guarda, que nos envolve com muito carinho nesse momento. Vamos sentindo também o afago amoroso da nossa Mãe espiritual, Maria de Nazaré. Essa Mãe de Jesus e que se fez nossa Mãe de coração, por amor a nós. E pelas mãos de Maria, nós seguimos até Jesus e agradecemos, querido e amado irmão, a tua presença no meio de nós. Te agradecemos por nos envolver com sua doçura e agradecemos os seus exemplos de amor, de bondade que tu nos deixaste, Mestre. E seguimos contigo em direção ao Pai da vida para agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer por nosso passado, presente e futuro. E em forma de agradecimento, nós, com muito amor e respeito, oferecemos a Ti a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, muito boa tarde, que todos sejam muito bem-vindos. Meu nome é Denise, sou voluntária desta casa e é com muito carinho que nós vamos refletir sobre um tema muito importante para todos nós, que nos favorece muito a termos o conhecimento. E esse tema ele é tirado deste livro, o Livro dos Espíritos, onde tem compilado aqui centenas de perguntas que são relacionadas à nossa vida. Tudo que nós possamos imaginar, nas nossas dúvidas, nós podemos tirar deste livro. É um livro de cabeceira, um livro para ser consultado, para ser lido e relido, e para que nós possamos também ir assimilando as verdades que vêm da espiritualidade superior. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a progressão dos espíritos, ou seja, a progressão de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Porque como a doutrina nos explica, e nos fala da pluralidade dos mundos, das vivências sucessivas que nós temos, vida após vida. Quando nós nascemos, percorremos um período de tempo aqui na Terra, e aí chega o momento de nós partirmos. E aí nós partimos, e aí passamos um tempo na erradicidade, que é no plano espiritual, e passado-se um tempo nós retornamos através da reencarnação. Então essas vidas sucessivas é que vai trazendo essa progressão do nosso espírito, ou seja, nós sempre evoluímos, podemos estacionar, mas nunca regredimos. Então é através dessa progressão que nós vamos chegando ao Pai, chegando à perfeição, que é o caminho, é a missão que o Pai nos dá quando nós reencarnamos.
Mas o que é progressão? Nós podemos entender a progressão como uma evolução, um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento se dá através das nossas atitudes, atitudes melhores, atitudes mais nobres, trabalhando assim o nosso campo moral, né? Não vale somente trabalhar o nosso intelectual, porque nem sempre uma pessoa que é totalmente intelectualizada, ela é moralmente ativa. É preciso trabalhar esses dois campos, o campo moral e o intelectual, nos aperfeiçoarmos sempre, buscarmos nos aprimorar. Todos os dias nós temos possibilidade de fazer isso no nosso dia a dia. E o que é o espírito? Se nós pensarmos na perfeição da criação divina, nós pensarmos a perfeição que é o nosso corpo, essa máquina perfeita, embora às vezes tenhamos algumas doenças, algumas coisas a serem modificadas ou melhoradas em nós, nós somos uma máquina perfeita. Nós conseguimos, ao falar, nós conseguimos engolir ao mesmo tempo, nós podemos nos alimentar e ao mesmo tempo o nosso sangue circula no nosso corpo incessantemente. As nossas células são modificadas a cada milésimo de segundo. O nosso corpo é trabalhado de uma forma perfeita, compulsivamente. E não o nosso espírito, ele é a parte imaterial do ser humano. Como que nós podemos definir isso? O espírito é o ser inteligente da criação, é a substância incorpórea, lotada de inteligência e de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição que tenham alcançado. Ou seja, é um aprimoramento que nós, através do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, nós vamos aprimorando esse espírito. Muitas vezes a nossa matéria vem imperfeita, ou seja, nascemos com alguma imperfeição. Às vezes algumas criaturas nascem e passam uma vida inteira no leito, ou cegas, ou acamadas, ou porque não conseguem se mover, ou um determinado momento de sua vida ela é tirada, essa mobilidade, toda essa função que a pessoa tem de caminhar, de fazer, ela perde por um acidente ou por uma doença e ela fica totalmente dependente às vezes de pessoas, de familiares ou de pessoas bondosas que cuidem dessas criaturas. E isso faz parte do processo evolutivo. Aí vamos pensar assim, por que alguns sofrem e outros não? Quando nós falamos que Deus nos criou a todos sem exceção, criaturas simples e ignorantes. Ignorantes no sentido da palavra, assim, de ignorar as coisas. Todos viemos aqui com o propósito de evoluir, de buscar esse aprimoramento do nosso espírito. E isso pode se dar a todo momento em nossa vida. Mas por que alguns vêm já com dificuldades? Através de nossas encarnações sucessivas, através do bom uso do nosso livre-arbítrio ou não. Podemos acarretar doenças no nosso corpo por abusos de droga, álcool, fumo, de más tendências, abusos do nosso intelecto ou da nossa moral, através de atos maldosos, querendo prejudicar a terceiros. Então, todos nós estamos inseridos nesse contexto de nos aprimorar, né? Então, Deus privilegia alguns e a outros não, de forma alguma. Deus é justo, é bondade e misericórdia infinita.
E Deus, em sua infinita sabedoria e amor, criou a todos nós da mesma forma, para que nós possamos desenvolver os recursos e as ferramentas, porque Deus dá a todos nós as mesmas oportunidades. Ah, mas eu não tenho a possibilidade daquele que está estudando, fazendo uma faculdade, porque eu não tenho essa condição agora. Mas aquele que está fazendo a faculdade também tem desafios a cumprir que nós não sabemos. Então, quando nós olhamos para fora de nós e ficamos julgando o que o outro possa ter e que nós não temos, nós perdemos a grande oportunidade de olhar para nós com amor e aprimorarmos aquilo que nós podemos em nós. E entendermos que se estamos numa condição mais difícil hoje, é porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós mesmos, através do livre-arbítrio, chegamos a esse momento que estamos hoje. E isso é para todos nós. E aquela visão que é ilusória, de olharmos o outro e achar que o outro está feliz, é uma visão ilusória, porque nós não sabemos as dores que o outro carrega. E aquele que pratica o mal, ele um dia irá responder por isso, porque embora as leis humanas possam não ser justas aos nossos olhos, as leis divinas são perfeitas. E tudo segue essa perfeição divina. Então, quando nós olharmos a nossa vida com mais leveza, buscando trazer para nós coisas boas, buscando ressignificar a nossa vida dentro daquilo que nós podemos, nós vamos ter uma compreensão melhor e o fardo será mais leve. Uma criança dócil não aprende muito mais rápido do que uma rebelde? Sim, e nós somos essas crianças, muitas vezes rebeldes diante da vida, diante dos desafios, mas nós aprendemos a cada dia, a cada momento. As diferenças morais e intelectuais que são observadas entre os espíritos decorrem do seu esforço. Por exemplo, os bons espíritos o são por seu esforço, subir um degrau na escala evolutiva, assim como os espíritos inferiores também têm as mesmas oportunidades, mas todos seguem o livre-arbítrio. E aí na pergunta 114 do Livro dos Espíritos vem a questão: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Aí é a questão, né? Eles mesmos se melhoram e assim passam de uma ordem inferior a uma ordem superior. Todos nós vamos nos tornar anjos. Essa frase é muito verdadeira. Aquele espírito de luz superior, sublime, que nos recebe na porta de entrada da casa, beijam os nossos pés porque ficam felizes com o nosso progresso, com a nossa escolha de vir nos curar, nos melhorar, também passou pelos estágios que nós passamos. Nós nascemos numa centelha divina, passamos pelos reinos minerais, vegetais, animais e hominais, que é o reino que nós temos hoje. Hoje somos homens, mulheres, vivendo em humanidade aqui na Terra. Mas desde os milênios da criação de Deus, com a sua grandeza de perfeição, nós fomos galgando esses estágios evolutivos, até chegar quem somos hoje. Então, aquele ser que ainda pratica o mal, que ainda é um assassino, é uma pessoa cruel, ele não retrocede na sua escalada evolutiva. Ele pode passar um tempo estacionado, mas ele vai evoluir. Pode demorar um tempo maior ou menor, de acordo com a sua compreensão. Hoje, os espíritos mais evoluídos, ou seja, podemos ser nós, evoluímos um pouquinho mais que ontem,
Podemos hoje estender a mão àquele que está ali passando uma dificuldade, seja através de um auxílio material, de um auxílio físico, de ajudar a superar uma doença, superar uma problemática, seja com uma palavra amiga, seja com uma prece. Todos nós podemos fazer isso e estender a mão, porque um dia lá atrás, embora nem lembremos disso, alguém nos estendeu a mão. E os mentores de luz, eles estão a todo tempo, incessantemente, procurando colocar ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar. E muitas vezes, pessoas da própria família. Porque não é pela dificuldade que passamos dentro de um seio familiar, é que nós estamos deixando de evoluir. Esses próprios irmãos estão nos auxiliando. Porque seria muito fácil caminhar num mar de rosas, sem passar por dores, sem passar por desafios. Será que nesse momento nós lembraríamos de Deus? Será que passamos um mar de rosas, nós lembraríamos de orar? Nós oraríamos com compaixão por aquele que passa fome e frio? Então, tudo isso são reflexões que nós, como espíritos, com uma missão de evoluir, de chegar na perfeição que Deus quer de todos nós devemos pensar. Jesus, ele é o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, é o nosso governador planetário. E na escala evolutiva, nós temos a primeira ordem, que são os espíritos superiores. Esses espíritos de luz, de uma grandeza imensa, os anjos, os arcanjos, né, a quem nós fazemos os nossos pedidos. Na segunda ordem, então, os espíritos bons, como Maria de Nazaré, José de Arimateia, né? Então, assim, será que nós pensamos que nós estávamos entre os espíritos bons? Estamos seguindo rumo a isso. Mas nós estamos na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos. Ainda caminhamos, né? Ainda temos ciúme, temos orgulho, temos egoísmo, temos a soberba em nós. E ainda muitas imperfeições, temos julgamentos, maledicências. Então nós estamos na classe dos espíritos imperfeitos. Por isso que nós habitamos no mundo de provas e expiações, agora já caminhando para mundos regenerados, porque nós estamos numa transição planetária. E essa transição é que faz nós já estarmos nesse grau. Aquele que viveu na caverna, hoje em dia, nós temos uma habitação muito moderna. Aquele que escrevia na pedra, hoje nós escrevemos nos computadores mais sofisticados. Quando escrevíamos com uma caneta tinteira e usávamos mata-borrão na escola, hoje em dia nós temos as esferográficas que escrevem com uma precisão, ponta fina, ponta grossa, às suas escolhas. Então, o mundo evoluiu, mas os seres humanos ainda estão buscando essa evolução, né? Através do aprimoramento. Então, através de nossas sucessivas encarnações, nós vamos agregando toda essa perfeição na nossa vida, porque é a nossa missão, seguirmos a perfeição. Jesus nos disse a cada um segundo suas obras. Então, aqueles que praticam o mal, nós não devemos nos preocupar. Nós podemos sim fazer a boa ação de orarmos por eles, fazermos a caridade de elevarmos uma prece por todos esses que ainda estão equivocados, praticando tanto mal, porque através dessa oração nós vamos subir um degrauzinho na nossa caminhada evolutiva. E aquele que ainda não consegue enxergar a presença divina do nosso Criador, de Jesus com sua luz a nos trazer tantas lições, um dia ele vai alcançar,
mas é digno de nossa compaixão, né? Então, é o que nós podemos fazer por esses irmãos ainda equivocados. E ao invés de ficarmos, né, presos, degladiando, né, sobre todas essas maldades, nós podemos fazer uma coisa muito grande por nós. Olharmos para dentro de nós, perdoar a nós por nossas imperfeições, fazer uma prece, entrar em meditação e buscar assim a nossa evolução. Chico Xavier, com sua grandeza e humildade, ele nos disse: aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. E Emmanuel nos esclarece, Emmanuel, né, que é o mentor do nosso querido Chico. Emmanuel diz: não podemos perder de vista a função educativa e regeneradora da família, pois que ela é formada de espíritos que se reencontram seguidamente, por afetos e desafetos, por amigos e inimigos, para os devidos ajustes e reajustes, que são indispensáveis antes às leis do destino. Então, nós sabemos, né, que nós não estamos numa família por acaso. Nós não estamos por acaso, né, dentro daquele lar, passando aqueles desafios. E quanto mais nós soubermos tratar com amor e responder por amor a tudo aquilo que nós passamos de difícil, ressignificando as situações, nós estamos subindo um degrauzinho e ajudando também a esses irmãos que caminham conosco. No livro Jesus no Lar, Jesus diz assim, no meio da assembleia familiar de Simão Pedro, onde ele costumava se reunir, então Jesus fala persuasivo: e quando o reino divino estiver à porta dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar a palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas sim aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor, da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. E Jesus continua: o mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temer a degradação e imundície, mas será sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos de alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas será aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente será aquele que, embora saiba pouco, procure acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo de silêncio e acentuou: nessa época sublime,
os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigência de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso, no divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana de Jesus fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da luz suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era que parecia tão distante. E assim, com esse relato, com essa fala tão linda de Jesus, nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e nesse instante também buscar dentro do nosso coração o nosso melhor sentimento de amor, de paz pela humanidade, porque nós também somos condutores da luz divina. Quando elevamos nosso pensamento em prece e desejamos paz para o mundo, pelos lugares em guerra, desejamos paz e abrigo aos que passam frio e fome, desejamos luz e amor a todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, a todos que padecem pela fome, pelo frio e pela dor. E assim, através dessa vibração, nós vamos mais uma vez agradecendo ao Pai, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E assim eu agradeço por essa oportunidade, que todos possam retornar a seus lares na paz de Jesus, e aos que vão passar pelo tratamento, que façam um bom tratamento. Uma boa tarde a todos.